Olá, tudo bom? Que Deus te abençoe profundamente. Hoje eu quero falar um pouco sobre como a gente lida com certos transtornos que afetam a nossa existência e que são, de fato, segredos que revelam aquilo que, de fato, efetivamente está acontecendo abaixo da superfície. Sim, sim. Todos esses transtornos são uma via, uma forma do sistema se autoproteger. E à medida em que esse sistema se protege, ele está nos dando um indício, ele está nos apontando para algumas situações que eu chamo de relações e questões de fundo. A nossa vida tem questões de fundo que muitas vezes, inclusive, nós nem temos uma percepção clara do nosso eu dirigente. Eu, dirigente, é o uso que eu utilizo, a forma que eu utilizo para designar os eus, ou seja, as várias dimensões do eu que ocorrem dentro de nós e que de fato não são uma outra, um alter ego, mas que de fato são exclusivamente essas, como eu disse, formas de manifestação e de existência do eu. Nós temos o eu dirigente, nós temos o eu fiscalizador e o promotor do sistema que torna o sistema do jeito que tem que ser. Nós temos o eu profundo, que Freud vai chamar de inconsciente. E nós temos o eu instintivo, o eu instinto, que a psicanálise vai chamar de id. Note bem, essas formas do eu, elas se interrelacionam. E muitas questões que acontecem na nossa, dentro da dimensão de relação do eu dirigente com o mundo, com o estar no mundo, como se dirigir no mundo, e que são mal resolvidas, elas são direcionadas, a gente vai chamar isso de recalque, para as dimensões profundas, aonde nós não entendemos ainda de modo muito preciso como o ego trabalha. Mas o que nós sabemos é que efetivamente essas novas formas, esses núcleos que fundamentam a nossa a percepção clara de nossos valores, a experiência clara dos nossos valores e as lentes que nós enxergamos e interagimos, porque toda relação é hermenêutica, por assim dizer, esses núcleos, eles, em alguns casos, eles passam por um processo de distorção, digamos assim, usando a metáfora de infecção de vírus. E essa infecção dentro desses núcleos constitutivos, primários, elas vão influenciar as lentes. Isso quer dizer que comportamento, tendências, ações, reações vão estar dentro do nível de condicionamento. Vão sofrer uma ingerência, muitas vezes imperceptível, dessas lentes que foram efetivamente distorcidas, redirecionadas, nubladas. Os transtornos, por assim dizer, são uma forma de efetivamente se chamar a atenção do ego dirigente para todas essas situações que estão ocorrendo. Mas não apenas isso, elas também funcionam, por assim dizer, como uma cortina de fumaça densa,
como uma neblina densa que não permite que o eu dirigente enxergue além das lentes num movimento de auto-inserção, de aprofundamento, de autoaprofundamento, de aprofundamento, melhor dizendo, e, de fato, ir aos pontos mais sensíveis ou aqueles indícios mais claros e mais concretos de que alguma coisa, do ponto de vista de tema interior, profundo, não estão bem, que alguma coisa dentro de nós não está bem. E o que acontece muitas vezes é que nós acabamos nos redirecionando, não de encarar esses núcleos, essas fontes primárias, para efetivamente aqueles transtornos, por assim dizer, secundários ou manifestantes apenas, não preliminares e não de fato o tema material, o tema central realmente. Não conseguimos então lidar com os temas de fundo porque nos perdemos nesses temas centrais, nesses temas sintomáticos e, por assim dizer, preliminares, parciais, secundários, não aprofundados. Então, evidentemente que esses transtornos, eles quebram essa concentração, essa visão direcionada para apenas a realidade e negligenciando, inclusive, essas tendências em todas as situações, e sem encarar os seus temas de fundo, e efetivamente começamos a perceber que alguma coisa não está bem, não está errada. Infelizmente, muitas vezes a nossa percepção fica de fato apenas concentrada pragmaticamente nos eventos, e nós perdemos a chance de enxergar, de entender que eles são, por assim dizer, segredos da nossa inconsciência, do nosso eu profundo. O eu profundo vai segredando algumas coisas, inclusive através desses sintomas, transtornos. E aí, exatamente porque nós enxergamos, a nossa lente não consegue fazer um movimento de introspecção profundo, de imersão profunda, nós ficamos numa postura pragmática, como eu disse, do ponto de vista de tratar esses sintomas do ponto de vista de uma terapia puramente sintomática e não ressignificativa, não profunda, não analítica, não densa, que ultrapasse toda essa densidade, que ultrapasse toda essa camada protetiva, todas essas trincheiras que o nosso eu fiscalizador, porque é ele que promove tudo isso, é ele que interrompe essas conexões, essas simbioses que o eu profundo tenta fazer, é ele que camufla, é ele que obstrui, é ele que trava todos os processos e efetivamente ele trabalha no sentido de saturar nossa mente, não permitindo que façamos perguntas de mérito, profundas e essenciais. E efetivamente, então, essas situações, esses transtornos quebram isso, lidam de modo mais efetivo com as induções do eu fiscalizador e abrem uma brecha, um duto de respiração para tornar melhor, mais arejado a nossa respiração psíquica, e então nós conseguimos ali enxergar as questões mais profundas e necessárias. Precisamos entender que aquilo que estamos vivendo, sintomas, sonhos, atos falhos, etc., enfim,
são uma forma, uma maneira do eu profundo se conectar com o ego dirigente, o eu dirigente. Precisamos estar atentos a isso e buscar uma terapia que também responda nesse nível, saindo dessa postura sintomática, epidérmica das atuais psicoterapias e investidas psiquiátricas, e vamos realmente trabalhar os temas de fundo que muitas vezes são totalmente desconhecidos para o nosso eu dirigente, ou seja, para a nossa autopercepção da vida e de nós mesmos, que fica extremamente avariada. Possamos entender isso. Pense nisso.